Alô, ouvintes, no ar então, o nosso quarto programa aqui, no ar o nosso quarto programa Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira. Um programa com os professores L'Oréal Rocha, Manuel Gandra e convidados. Apresentação e coordenação, Filipe de Souza. É um programa que tem como objetivo a democratização do conhecimento, trazendo uma visão diferenciada da história, da memória, da cultura e também da identidade dos povos falantes da língua portuguesa, tendo como então articulistas os professores L'Oréal Rocha e Manuel Gandra. Boa noite, professor L'Oréal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Gandra. Boa noite, sim, e aos ouvintes. Bem, iniciamos este bloco falando um pouco sobre o evento Festa da Língua Marca. E para tanto, o professor L'Oréal Rocha, que é o coordenador geral do evento no Brasil, ele vai nos falar um pouco sobre as proposições do evento no que tange à divulgação das culturas e cantares brasileiros. Por favor, tenha a palavra, professor L'Oréal. Felipe, não ouvi direito o que você colocou, falhou completamente. Você poderia repetir? Bem, é para falarmos então um pouco sobre a Festa da Língua, Mostra de Cultores e Cantares. Não é? Eu gostaria então que o professor L'Oréal nos falasse um pouco para nós, para os ouvintes, sobre esse evento, sobre a divulgação das culturas e cantares brasileiros, qual é a pretensão do evento, etc. Sim, pois não. Bom, esse evento que vai acontecer dia 6 de dezembro agora de 2014, chama-se Festival Internacional da Música Lusófona. Ele foi idealizado no contexto da celebração dos 800 anos da língua portuguesa, pelo compositor português Philippe Larsen e pelo Armando Jorge Silva, que é membro fundador do MIL, que é o Movimento Internacional Lusófono do Brasil. O objetivo do festival, a princípio, era promover a expressão, a interculturalidade da expressão musical de todos os países e de todos os povos falantes de língua portuguesa. Entretanto, a proposta do festival foi tão interessante, tão bem colocada, que tanto o Felipe quanto o Jorge tiveram que fazer algumas modificações dentro da proposta inicial do festival, que seria focado somente na música lusófona, e isso ampliou-se para outras vertentes, ou seja, vai haver demonstrações de gastronomia, poesia, artes, cultura, enfim, todo o universo que envolve a lusofonia. Então nós teremos no dia 6 de dezembro deste ano esse festival que estará acontecendo simultaneamente em todos os países falantes de língua portuguesa, né? E o festival tem em si mesmo uma estrutura muito curiosa, né? No Brasil, nós estaremos promovendo, ligado ao Festival Internacional da Música Lusófona, a Festa da Língua, em torno da mostra Cultores e Cantares da Língua Portuguesa. Aqui no Brasil, obedecendo a diretriz de organização que vem da orientação de Portugal, o evento aqui no Brasil vai ter um formato diverso, autossustentável, e ele vai abarcar a riqueza do patrimônio artístico-cultural e a riqueza da tradição mítico-espiritual do Brasil. Isso é algo que nós negociamos com Portugal, e a partir do momento que os países falantes de língua portuguesa têm autonomia de gestão dentro dos seus próprios conteúdos, é isso que torna a proposta extremamente atrativa, né? Ou seja, todas as pessoas de todos os quadrantes onde se fala a língua portuguesa, não necessariamente somente dentro dos países do que se convenciona chamar de CPLP, mas, por exemplo, se tiver uma comunidade de falantes de língua portuguesa nos Estados Unidos, na Noruega, na Holanda, na África do Sul ou em qualquer outro lugar, essas pessoas podem organizar um festival no seu local, exatamente porque ele tem esse formato de autossustentabilidade, né? Ele tem um formato que se auto-organiza. Então as pessoas nos seus respectivos locais criam essa formatação
Aqui no Brasil, eu sou o coordenador geral para todo o Brasil desse evento, né? O nosso evento, o nome Festa da Língua, mostra cultores e cantares da língua portuguesa. Ele é de autoria de 2 indivíduos, um português e um brasileiro. O produtor cultural português Miguel Pinheiro, que tem um programa fantástico ligado à cultura, chamado FUI, o Iaí Maria, de Porto a Porto. O Miguel vem transitando por todos os países falantes de língua portuguesa, trazendo peças de teatro, composições, etc. Tal. E o dramaturgo goiano José Garcia Gaiano, que é o mentor e o fomentador de uma atividade cultural única no Brasil, que é a Banca de Poetas. Então, o Gaiano, juntamente com a presidente da Casa Agostinho da Silva, a professora doutora Lúcia Helena Sá, eles conceituaram poeticamente o nome Mostra Cultores e Cantares da língua portuguesa. Por que cultores? E por que não cultura? Às vezes as pessoas perguntam isso para nós. Porque a palavra cultor é uma palavra muito pouco usada. Então a mostra chama Festa da Língua, mostra cultores e cantares da língua portuguesa. Ora, os cultores são exatamente todos os indivíduos que mantêm a cultura viva. A palavra indica exatamente isso. Por que as culturas em todos os países, independentemente deles serem ricos, pobres ou não, sustentados, financiados pelo governo, o que mantém a cultura viva? O que mantém a cultura ativa? É o povo. É o povo. Não é o meio acadêmico, não são os governos, não são as organizações, por mais bem organizadas que elas sejam, por mais dinheiros que elas tenham, a cultura é mantida por uma iniciativa popular, autônoma, por um ato de vontade do grande povo, que somos todos nós, em essência, de uma forma ou de outra. Então, quando o evento aqui no Brasil cria um foco em cima da mostra Cultores e Cantares, nós estamos pretendendo exatamente chamar a atenção desses indivíduos e, de certa forma, prestar uma homenagem, sobretudo, a esses indivíduos que são os verdadeiros mantenedores da cultura do mundo inteiro. E por que Festa da Língua? Ele tem o nome foi dado pelo Miguel Pinheiro, e exatamente para a gente ter uma amplitude, para não ficarmos restritos à língua portuguesa, mas a todos os tipos de expressões de linguagem que possa vir a ter. Então, a Festa da Língua aqui no Brasil, ela vai congregar música, poesia, homenagem a poetas, exposições de pintura, escultura, fotografia, encontros literários, bailados, etc. Tal. E o eixo norteador, o que nos levou, além desse espírito de homenagear os cultores, que são os indivíduos que cultuam a cultura e a mantêm viva, o que nos levou a manter, qual é o eixo norteador? O eixo norteador disso sustenta-se sobre o espírito da língua e sobre o gênio da língua, notadamente aqui no caso da língua portuguesa. E ele está embasado em cima da praxis do Agostinho da Silva, que é um filósofo português. Agostinho talvez tenha sido o maior filósofo do século XX, e do diplomata e humanista José Aparecido de Oliveira. Por que essas duas pessoas, esses dois personagens históricos? Porque o José Aparecido e o Agostinho da Silva são, respectivamente, o pai e o avô da comunidade dos povos falantes de língua portuguesa. Então hoje, se nós temos uma abertura internacional a esses eventos, e a lusofonia é uma pauta, inclusive, do nome do festival, é o que pauta o festival de música lusófona, nós temos que ter em conta que outros indivíduos, dentro de um cenário filosófico, dentro de um cenário histórico, dentro de um cenário político, nos auxiliaram a construir essa proposta que hoje toma conta do mundo, que é a proposta da lusofonia, sobre a qual, injustamente, existe uma crítica muito grande. Alguns indivíduos querem identificar a lusofonia com um processo político, como se fosse uma reedição da parte de Portugal de um novo modelo neocolonialista ou neoimperialista,
não há nada mais absurdo do que essa visão. Aqui eu gostaria de lembrar as palavras do Agostinho da Silva, que adverte que o Quinto Império é a lusofonia e que o Quinto Império não é nacional. Quando, na visão do Agostinho, ele fala em Quinto Império, ele não visualiza o país geográfico Portugal, né? Mas ele realiza algo que será universal, será sincrético. E nesse sentido, no que tange a concretização dessa lusofonia sobre uma ótica espiritual, esse é um ponto que merece reflexão, né? E esse ponto da lusofonia ligado a um movimento espiritual, claro que hoje a lusofonia, até mesmo dentro da proposta da CPLP e dos grandes acordos comerciais, o português, há uma série de pesquisas que apontam para a grande difusão da língua portuguesa, para o grande poder, inclusive econômico, da língua portuguesa, e o grande peso disso, de certa forma, deve-se ao Brasil, porque o Brasil, de todos os países que falam a língua portuguesa, é o país mais populoso, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, então isso tem um peso significativo no mundo. Entretanto, existe algo que, embora Portugal seja um país muito pequeno, e entendo que essa é uma visão pessoal, nem o Brasil, nem os outros povos falantes de língua portuguesa têm a relação simbólica que Portugal tem com a língua, né? Então, nós temos que, de certa forma, retomar essa relação simbólica, essa relação respeitosa, num sentido espiritual da língua portuguesa, porque sobre um determinado aspecto, Portugal tem uma tradição muito grande da relação desse espírito da língua. A língua é alguma coisa além da gramática. Fazendo um paralelo, não querendo comparar, mas fazendo um paralelo, por exemplo, dentro da tradição judaica cristã, Deus cria o mundo pelo verbo. É uma fala, é um som. Hoje nós sabemos que o universo é composto de uma trilogia vibratória: luz, calor e som, né? Então, se Deus cria o mundo pelo verbo, e há inúmeras tradições que falam dessa possibilidade de uma língua, as línguas de fogo do Espírito Santo, por exemplo, é uma língua, é um tipo de verbo divino. A própria ideia de Igreja Católica está implícito, inclusive, na procura do verbo dimissum, né? A ideia de logos é uma ideia de verbo, de certa forma, é algo que é aquilo que nós não vemos, mas é aquilo que singulariza e que caracteriza. Então, aqui no Brasil, o festival, a Festa da Língua, está ligado ao festival, é parte integrante do Festival Internacional de Música Lusófona. E aqui nós vamos procurar dar este foco de importância à língua em si, dentro das maiores variantes que nós pudermos abarcar, evidentemente dentro de um único dia, e com os palestrantes que, nesse aspecto, especificamente aqui no Rio de Janeiro, nosso calendário está praticamente fechado. Nos outros lugares do Brasil, os calendários também estão num andamento muito avantajado e em pouco tempo nós colocaremos tudo disponível, né? Uma outra singularidade, só para concluir, em relação à Festa da Língua. Ela vai ocorrer no dia 6 de dezembro, simultaneamente, em grande parte de todos os países que falam a língua portuguesa, onde essa língua é cultuada e cultivada em cantares vários. Então, é um movimento, é um evento único, é um evento singular no mundo, sobretudo por conta da proposta do evento, que é chamar as pessoas, e as pessoas voluntariamente reúnem-se, agregam, trazem intelectuais, políticos, poetas, articuladores culturais, intelectuais, etc. Tal, e essas pessoas, músicos, e essas pessoas se organizam e criam um evento. Aqui no Brasil, todo o nosso formato, o evento no Brasil inteiro, aonde ele acontecer, ele vai acontecer, nós estamos orientando, mas não os formatos podem ser diferentes, mas até agora, todos os formatos, a Festa da Língua será uma festa aberta ao público e totalmente gratuita. Totalmente gratuita, sem custo nenhum para aqueles que forem ouvir, participar, privilegiar e comungar finalmente com todos nós que somos imbuídos deste espírito
e dessa espiritualidade que Portugal, sim, deixou ao mundo através dessa ideia do Quinto Império. Né? Então, era isso, acho que é relevante falar sobre o evento no dia 6 de dezembro. E gostaríamos de convidar, nós já temos uma página no Facebook aberta, que os ouvintes podem estar acompanhando as novidades, que é o endereço do Facebook, Festa da Língua. Né? Então, todos podem entrar lá, entrar em contato conosco e nos ajudar a promover a Festa da Língua nos seus locais, de formato aberto. É muito interessante. Muito bom. Bem, continuando então com o nosso programa Histórias e Identidades, voltando então ao tema inicial, ao tema foco do programa. E continuando esta série de programas então, que nós estamos abordando um estudo do professor historiador paulista Tito Lívio Ferreira, que é um professor de História da Idade Média e também da História de Portugal, da Faculdade de Filosofia de São Bento, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e também não só do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, além do Instituto de Coimbra em Portugal, que um tema que versa sobre o Brasil não foi colónia. E assim, professores, vimos na semana passada que a divisão administrativa do Brasil em capitanias hereditárias e também a política de Dom João III estava a cargo da nobreza portuguesa. Como é que o professor Lívio vê que a questão da nobreza? Começaremos então com a opinião do professor L'Oriol Rocha. Tá, Felipe, antes de falar sobre a visão do Tito Livio, na verdade eu ainda estou mantendo a visão do Tito Livio, mas antes de nós entrarmos na questão da nobreza, nós precisamos de analisar um pouco como é que o Tito Livio considerava a legislação eleitoral do Brasil, né, ligado a Portugal naquela época, porque é sobre essa perspectiva da legislação que nós vamos, de certa forma, entender não só o papel da atuação da nobreza naquele contexto. Né. O Tito Livio, juntamente com o irmão dele, o Manuel Rodrigues Ferreira, tem um livro fabuloso, chama História da Civilização Brasileira, de 1500 a 1822. Esse livro não se publica mais, a gente só encontra ele nos sebos, né? E quem tem esse livro é uma raridade. Nesse livro, o Tito Livio coloca, por exemplo, que foi muito difícil para ele fazer pesquisa sobre como é que funcionava o código eleitoral das ordenações do rei. Ele queria conhecer, como advogado, como eram regidos, como eram feitos o corpo de leis do Império Português. Né? E depois de muito procurar, ele acha um livro na Biblioteca Municipal de São Paulo. E a partir desse achado, desenvolve-se, durante 2 anos, ele vai desenvolver uma pesquisa para ir juntando essa documentação, que era algo muito esparsa. E ele coloca de modo muito oportuno que o rei, naquela época, governava auxiliado por um conselho que ele mesmo nomeava. Portanto, até 1821, os únicos cargos eletivos em Portugal e também no Brasil eram os cargos das câmaras, das vilas e das cidades. E só podia preencher esses cargos os indivíduos que eram nobres. Né? E aqui é que entra algo que vem a ser uma particularidade não só da história do Brasil, bem como na de Portugal, mas esses indivíduos que ocupavam cargos, eles tinham que ter essa característica de nobreza, e essa característica de nobreza, por outro lado, é porque o rei em si é nobre. Né? E Portugal, já numa época que na Europa não tinha mais essa tradição, os reis portugueses, até a instauração da República, eles têm uma coroa dupla, vamos falar dessa forma. Eles são reis e sacerdotes simultaneamente. Essa particularidade da história portuguesa é muito pouco avaliada, embora se saiba que existiu, claro, o chamado Pacto do Padroado, mas essas pesquisas nunca foram levadas ou aprofundadas dentro da devida seriedade, porque é como se os reis de Portugal tivessem quase que uma autonomia gerativa, ordenativa em relação a isso. Nós só vemos isto
na Idade Média, num determinado momento, quando a igreja, para ungir os reis, o rei tem que ter algum tipo de atributo espiritual, e isso a gente encontra ligado à casa real em que aquele rei atua, e antes disso nós vamos ver em todos os povos da antiguidade. O Egito talvez tenha sido o exemplo em que esses dois poderes, o temporal e o sacerdotal, se fundiram de uma forma absoluta, porque o faraó não era o representante da divindade, o faraó era a vivificação da divindade. O faraó no Egito era o próprio Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Na história ocidental nós não temos isso, mas na história ocidental nós temos que os reis são representantes, são nobres, exatamente porque aquela nobreza, a origem daquela nobreza, quando você recua ela no tempo, ela está de alguma forma conectada a deuses, aos deuses que a própria mitologia ocidental matou, fez desaparecer do cenário. Mas embora a mitologia, a filosofia, a mitologia, todas as ciências mais pragmáticas que ao longo do curso histórico do Ocidente foram sendo construídas em cima dessa linha de pensamento, curiosamente não desaparece o direito divino dos reis, né? E por conseguinte a nobreza. Então, quando Tito Livio vai fazer uma análise de como funcionava as ordenações do corpo de leis do Império, ele está se referindo a isso, né? Então, o único meio dele fazer essa verificação era ir aos arquivos das câmaras das cidades brasileiras, nesse período que cobre de 1532 a 1822, né? E existe Washington Luiz, ele fez uma ordenação. Nesse aspecto, São Paulo é muito mais adiantado do que os outros países, do que os outros estados no Brasil, porque o Washington Luiz, na década de mais de 80, 90 anos atrás, ele ordena a publicação do arquivo da Câmara de São Paulo. Então, São Paulo, ainda hoje, é, de certa forma, a cidade do Brasil que tem os seus arquivos dessa época de 1532 a 1822 completamente arquivados, né? E eles são publicados. É em cima dessas publicações que começa a pesquisa do Tito Livio na busca dessa proposta, né? Então, à medida que ele vai pesquisando, ele encontra algumas situações muito singulares. Por exemplo, ele tem um texto que ele cita de 24 de novembro de 1655, pelo qual só podiam ser eleitas em São Paulo pessoas indicadas pelas famílias Pires e Camargo. E como essas famílias eram paulistas, evidentemente, elas só indicariam paulistas. Isso chama muito a atenção do Tito Livio. O que é que está acontecendo aqui nesse momento, né? Porque quando nós pensamos nas ordenações do reino, via de regra nós pensamos também, pelo senso comum, que Portugal mandava os nobres para o Brasil e esses nobres eram eleitos. Não, não é verdade. A nobreza brasileira, havia uma nobreza brasileira institucionalizada, e essa nobreza é que era a única que podia ser eleita, né? Era o povo que votava, mas o povo tinha que escolher entre os membros da nobreza, né? E isso chama a atenção do Tito Livio. Por exemplo, quando os paulistas têm um orgulho muito grande dos bandeirantes, né? A nobreza bandeirante é o que seria hoje a classe política dominante daquela época, né? Então ele vai procurar essa situação toda, porque que há essa classe política formada principalmente pelos bandeirantes e pelas famílias que são descendentes deles. Então há uma elite brasileira desde 1532. Essa elite não pode. É curioso porque a classe política naquela época, né, não podia fazer parte de economia. Há uma separação. É interessante essa questão que o Tito Livio coloca. E algo que os brasileiros também pouco sabem
e que é necessário distinguir, que ele faz essa distinção, os norte-americanos, que novamente ele se reporta sempre aos norte-americanos, porque o Brasil tem um vício de falar que os Estados Unidos foram colonizados e muito melhor colonizados do que o Brasil, e que a trajetória americana é muito melhor do que a trajetória brasileira. E o Tito Livio vai desmontando essa visão de senso comum que a historiografia do século XIX implementou aqui no nosso pensamento. Ele fala que, por exemplo, há uma distinção dessa elite política dirigente no Brasil e nos Estados Unidos, na América do Norte. Os norte-americanos possuíam uma elite que não estava integrada nas instituições políticas inglesas, né? Ou seja, essa elite ela não era levada para as colônias da Nova Inglaterra. Essa elite ficava na Inglaterra, né? Então, essa elite não tinha poder político algum, razão pela qual a América vai lutar fortemente contra a Inglaterra a fim de criar instituições políticas próprias, aonde ela pudesse exercer o seu poder político. Isso não acontece no Brasil nesse período de 1532 a 1822. Existe uma elite política brasileira. Essa elite é que dirige os destinos do Brasil nesse aspecto. Essa elite é votada. Então, essa é uma diferença importantíssima para a gente até ir entendendo gradualmente por que no Brasil vai se assentar um pensamento ligado a um coronelismo de raiz. O Nordeste talvez seja a expressão dessa tradição mais forte que ficou. Mas quando nós pensamos que São Paulo tem famílias muito tradicionais e ainda muito ricas, e que essas famílias do período de 600, ainda muitas delas têm um poder em São Paulo muito grande, é por conta disso. Em grande parte por conta disso. Porque já naquela época essas famílias eram nobres, tinham um poder político e foram mantendo esse poder político ao longo dos séculos, né? Isso tudo era evidentemente baseado nas ordenações do reino, porque a legislação que vinha de Portugal conferia essa autoridade, diferentemente da ordenação que regia a América do Norte. Então Portugal tem o que o Tito Livio rememora, e eu gostaria depois até de que o Gandra nos explicasse um pouco melhor isso, a chamada teoria do direito divino dos reis. Porque a teoria da classe política dirigente no Brasil e em Portugal estará diretamente subvencionada a essa teoria do direito divino dos reis. Então esse é um ponto muito interessante para nós entendermos essa situação do Brasil colônia, vamos falar dessa forma, e como é que essa colônia foi administrada, para a gente começar de fato a destrinchar um pouco mais, né, a trazer um pouco mais de clareza, até para entender como é que foi formado hoje o que a política chama da elite brasileira, né? Então desde o início o Brasil tem uma elite. É preciso começar a entender quem são essas famílias, o nome dessas famílias, o que elas faziam, quais eram as atribuições delas, quais eram os negócios que elas faziam. Por exemplo, evidentemente que houve tráfico de escravos. E até que ponto a coroa é que traficava os escravos, até que ponto essas famílias, essa classe dirigente política, é ela, por ser exatamente aquela que detém o poder político e o poder econômico, que vão fazer esse processo. Então, para aprofundar, inclusive, essas questões muito atuais, que é a questão da escravidão, da falta de inclusão dos negros ainda hoje, né, dentro da sociedade do Brasil atual, nós precisamos de começar, de certa forma, entre aspas, a dar nome aos bois, a saber quem são essas famílias dirigentes que estão aí presentes desde o início do Brasil, e de certa forma até hoje. Será que estão até hoje também tomando conta desse cenário, desse contexto econômico do Brasil? É isso que é interessante, essa perspectiva analisar. Eu gostaria de que o Gandra nos desse um pouco uma luz sobre essa história da teoria do direito divino dos reis, né? Porque isso é profundamente simbólico e mítico.
Ok. Bem, no caso essa teoria, como tu já referiste, não é exclusivamente portuguesa, embora em Portugal tenha assumido algumas características ímpares. Podemos encontrar em todas as civilizações ideias semelhantes relativamente à encarnação divina nos reis, aos reis poderem ser entendidos como a encarnação divina e a sua própria, ou a manifestação da própria divindade, como acontecia, por exemplo, no Egito. No caso português, tudo isso origina-se na tradição de Eurique, que eu já referi num dos anteriores programas. Segundo a tradição de Eurique, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, é visitado por Jesus Cristo antes da Batalha de Eurique. Jesus Cristo que lhe diz que vai protegê-lo, que ele será vencedor e que toda a história de Portugal até a 16ª geração de Afonso Henriques será gloriosa, exatamente porque Deus a acompanhará. A partir daí sucederão alguns contratempos, mas esses contratempos também terão, digamos, um tempo certo para acontecerem, após os quais a glória original voltará à nação portuguesa. E o texto é muito bonito neste aspecto, porque diz: porque eu neste caso será Cristo, evidentemente, porei novamente os meus olhos na nação portuguesa. Nós costumamos dizer em Portugal, não sei se no Brasil também é comum dizer-se isso, não é? A quem Deus quer bem, aos olhos lhes vem. É exatamente isso. Bem, ora, portanto, essa teoria, a teoria do direito divino, no caso português, deriva exatamente dessa tradição, da tradição de Eurique. Afonso Henriques, ao contrário dos outros monarcas contemporâneos, não recebe a sua legitimidade enquanto rei do Papa. A teocracia papal era toda poderosa na época, mas em Portugal a teocracia papal não tem qualquer capacidade para determinar quem é monarca. O monarca diz. O Gandra, desculpa, eu só queria, eu acho importante a gente frisar isso, né? Porque Portugal, nesse aspecto, eu não sei, mas me parece que, posso estar equivocado, se singulariza de toda a Europa naquela época, porque na Europa a igreja, o poder papal, que fazia o rei, ungia o rei. Portugal não. O rei adquire o seu aspecto de sacralidade diretamente por Cristo. Né? Exatamente, é diretamente de Deus, não é através do seu representante na Terra, que é o Papa. E isso faz a diferença, porque digamos, esse complexo ideológico, é um complexo ideológico que já tinha forma anterior, mas vai ganhar novas formas, sobretudo a partir do século XIII, com com os confrontos entre os apoiantes do Papa e os que se opunham ao poder e à teocracia papal. É a célebre questiúncula ou confronto entre guelfos, papistas, e gibelinos, antipapistas. Ora, isso, em determinado momento, na Europa, essa luta é assumida pelas ordens menicantes, pelos franciscanos, sobretudo, e também pelos dominicanos, mas mais pelos franciscanos, que são quem fazem exatamente a apologia do gibelinismo, ou seja, fazem a apologia do antipapismo, porque consideram que o Papa é a negação da pobreza evangélica, aquela pobreza em que viveu Jesus e que é determinante e a característica fundamental do cristianismo. Portanto, esse tipo de pensamento, essa forma de pensar, tem uma enorme receptividade em Portugal, e Portugal torna-se, exatamente nesse eixo já anterior da tradição de Eurique, torna-se num dos expoentes da antiteocracia papal,
na Europa. Aliás, é curioso, tu falaste disso há pouco, falaste que os reis eram reis e sacerdotes. Bem, os dois primeiros reis de Portugal, o Dom Afonso Henriques e o Dom Sancho I, seu filho, são efetivamente representados na iconografia das moedas que mandam cunhar como reis e sacerdotes. Numa mão tem a espada, na outra a cruz. Portanto, cavalgam ambos a sua montada. A mão direita tem uma cruz, na mão esquerda uma espada. Portanto, aquilo que o São Bernardo vai chamar também, de alguma forma, a doutrina das duas espadas, dos dois gládios. O gládio da mão direita, que é o gládio do poder, da autoridade espiritual, e o gládio da mão esquerda, que é o gládio do poder temporal. Neste caso, em Portugal, ao contrário daquilo que defendia São Bernardo, o gládio da autoridade espiritual não está na mão do Papa, está na mão do rei, tal como o gládio temporal. Ambas estão na mão do rei. Porque, de acordo com a teoria vigente, habitual, vulgar, convencional, a mão direita representa a autoridade espiritual, o papado, a mão esquerda, a autoridade, portanto, o poder temporal, a monarquia. Bem, ora, esta constatação de facto vai desembocar no reinado de Dom Pedro I, isto já no século XIV, na afirmação legal, uma afirmação que é expressa através de uma legislação especialmente concebida para o efeito, que só existe em Portugal e que se mantém ativa até 1820, até à primeira Constituição de 1820, quando o rei Dom João VI ainda se encontrava a viver no Brasil com a corte, e que é exatamente essa primeira Constituição de 1820 que força, de certa maneira, o regresso de Dom João VI a Portugal. E, portanto, essa lei chama-se Beneplácito Régio. E o Beneplácito Régio em suma, é a legislação que determina que nenhuma vontade ou diploma papais possam ser postos em prática em Portugal sem o prévio consentimento régio. Ora, isto, como se percebe, é a completa destruição da teocracia papal. Ou seja, do poder total e indiscutível do papado. Portanto, isto dá para perceber que Portugal, face à restante Europa, é realmente um campo completamente distinto, e é exatamente esse campo distinto que certamente foi influenciado também pelos templários, porque a perseguição aos templários em Portugal não aconteceu, como se sabe, não é? A Ordem do Templo mudou de nome, mas manteve-se incólume, e portanto a perseguição aos templários no resto da Europa deixou as marcas que aqui em Portugal não existiram. Toda a política régia portuguesa foi apoiada nesta tradição de Ourique e sustentada em termos políticos e diplomáticos pela Ordem do Templo até depois da sua eliminação no resto da Europa pela Ordem de Cristo, a Ordem Templária de Portugal, e pelos franciscanos, que eram, sobretudo até o reinado de Dom Afonso V, foram os confessores régios. Dom Afonso V é um rei que vive já no século XV, foram os confessores régios por excelência. Podendo ter havido outros, inclusive dominicanos, também mendicantes, mas a maioria deles eram franciscanos. A maioria deles era franciscano. E esses franciscanos, há vários casos conhecidos de franciscanos que escreveram tratados e pronunciaram discursos e sermões, exatamente exibindo essa forma de pensar. Portanto, o rei de Portugal é detentor de um duplo corpo. O rei de Portugal tem dois corpos. Um corpo físico, que é o seu corpo enquanto homem, e um corpo espiritual, que é o seu corpo enquanto monarca, enquanto rei. O seu corpo enquanto homem é mortal, mas o seu corpo enquanto rei é imortal. De onde a célebre frase, morreu o rei, escreve-se este rei com letra minúscula, morreu o rei físico, o rei mortal, viva o rei, com letra maiúscula, com R maiúsculo, isto é, viva a monarquia e a realeza enquanto princípio de governo. Ora,
esta expressão dessa ideologia, em Portugal, ganhou uma forma ritual também muito particular. Os reis de Portugal eram, tradicionalmente, desde pelo menos o Afonso Henriques, em Eurique isso aconteceu, ele foi aclamado rei em cima do seu escudo, suportado por vários guerreiros, vários cavaleiros que o acompanhavam, do seu séquito, e foi aclamado em cima do seu escudo como rei. E a mesma coisa sucedia a todos os outros, ou sucedeu a todos os outros reis portugueses até ao final da monarquia portuguesa em 1910. Os reis de Portugal eram obrigatoriamente aclamados em praça pública para que pudessem também, caso houvesse necessidade, que pudessem ser recusados. Isto é, bastava serem pateados, por exemplo, para estarem recusados enquanto personagens régios. Nunca aconteceu, tanto quanto consta. Mas houve quem tivesse receio que isso acontecesse. Os Filipes, por exemplo, Filipe I, II e III de Espanha, o primeiro veio a Portugal ser aclamado, mas foi aclamado à porta fechada. E os outros nem sequer vieram a Portugal para ser aclamados. Portanto, dá para perceber que o receio de serem pateados era muito grande. E seriam, certamente, porque havia muitos descontentes com a política espanhola. Sobretudo a partir do Filipe II. O Filipe I era, efetivamente, isso aí não podemos negar, era o legítimo herdeiro, na falta de outros, era o legítimo herdeiro da coroa portuguesa. O problema não se pôs até com o Filipe I, pôs-se mais com o Filipe II e com o Filipe III, que desrespeitaram completamente aquilo que era a lei portuguesa e que era o compromisso que Filipe I tinha tomado com Portugal, porque houve um acordo para ele, evidentemente, chegar onde chegou e ser aclamado rei. Bem, portanto, em suma, esta arquitetura da realeza portuguesa é uma arquitetura que está cheia, evidentemente, de pequenos e grandes momentos de simbolismo, que não é a oportunidade agora para estar a esclarecer, a não ser, L'Oréal, algum pormenor que tu entendas que deva ser esclarecido mais minuciosamente, mas esta arquitetura é uma arquitetura exclusivamente portuguesa. Não existe mais nenhuma monarquia do mundo. E esta arquitetura é uma arquitetura, inclusivamente, que anda de par com um ritual religioso, que não é apenas religioso, mas que assume uma forma religiosa, que é muito conhecido no Brasil, que é a festa do Divino Espírito Santo. O Império do Divino Espírito Santo, também conhecido como Alto do Império. Estas duas instituições são as instituições base da monarquia portuguesa e daquilo que mais tarde vai, a partir de Dom Sebastião, ser o Império Português. Porque é com Dom Sebastião que efetivamente se passa a falar de Império Português, deixando de lado a expressão monarquia portuguesa. Muito bem. E, professor L'Oréal, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu penso que não. Quer dizer, como o Gandra bem colocou, esse assunto dá panos para manga. Mas é uma perspectiva que nós temos que ter, e perspectiva essa cuja lebre o Tito Livio levantou, corajosamente. Né? Porque é interessante as acusações que pesam sobre Portugal e, por conseguinte, sobre o Brasil, de que Portugal é um país retrógrado. Claro, a Europa não é que Portugal é um país retrógrado. Portugal sempre caminhou à margem do contexto da Europa, paralelo ao contexto da Europa. Né? Então, quando você pega a história de Portugal e cria algum paralelo dela com alguma situação europeia, evidentemente que surge um atraso. Mas essa visão, essa forma, essa hermenêutica na hora de estudar a história de Portugal, ela está cheia de lacunas. E por conseguinte, nós teremos esses desdobramentos hermenêuticos, essa forma de analisar, que repercutem no Brasil. Né? Então, mesmo que o Gandra fala algo que é muito correto, como é que nós vamos? O barroco é uma expressão eminentemente religiosa, espiritual. Como é que nós vamos analisar, por exemplo, o barroco, né, dentro da historiografia da arte? Como é que nós vamos analisar uma expressão espiritual com um viés materialista? Essa é uma incongruência teórica.
né? Como é que eu vou falar da Bíblia sendo ateu? Eu tenho que, pelo menos, tentar entender o que é o contexto de sacralização dentro da Bíblia, até para depois abrir um pano de discussão. Mas, de saída, eu não posso anular aquilo que em si mesmo é. Então, se os reis portugueses, né, são reis, se há uma teoria do direito divino, e essa teoria do direito divino estratifica toda a estrutura portuguesa, é preciso estar atento a isso. E também o Tito Livio fica muito, muito chateado quando os historiadores brasileiros falam que os reis brasileiros só são Dom Pedro I e Dom Pedro II. Não, nunca foram. Todos os reis brasileiros eram exatamente os reis que eram reis de Portugal. Então, a partir de 1500, de Dom Manuel em diante, todo rei de Portugal é rei do Brasil, por conseguinte, até 1822. Então, a história do Brasil não começa com Dom Pedro I. Isso é uma... E Dom Pedro I, L'Oreal, e Dom Pedro I é imperador, não é rei. E além disso há outra coisa também que muita gente desconhece, é que o Dom João VI foi aclamado enquanto rei de Portugal no Rio de Janeiro. Sim, exato. Rigorosamente de acordo com a mesma metodologia e com o mesmo ritual. Eu encontrei esse documento, o documento não existia, aparentemente, não é? Mas eu encontrei na Biblioteca do Congresso em Washington. E já o publiquei. Aliás, apresentei-o já no Brasil o ano passado, como estás recordado, e é um documento extraordinariamente interessante, exatamente porque nos seus pormenores declara o ponto de vista desta monarquia de direito divino aplicada a um rei que é aclamado já no século XIX. Exato. O que prova que Portugal mantém, no curso dos séculos, inalterado, isso que começa com Dom Afonso Henriques. É interessante, apesar de todas o domínio dos Filipes e de tudo isso, Portugal mantém essa linha. Até nisso há uma singularidade da história portuguesa em relação aos outros países da Europa, onde nós não vemos, de certa forma, esse fio contínuo dentro de uma mesma linhagem, porque mesmo que os Braganças já sejam uma outra linhagem, mas eles são parentes. Então você está dentro de um curso histórico ali, né? E o procedimento de coroamento, ou seja, o vínculo da Casa Real de Portugal com um mundo espiritual, com um mundo transcendente, ele vai permanecer, né, inviolado. E nós temos que começar a ter um pouco mais de atenção a isso, para buscar as raízes até, Felipe, do que hoje a gente está chamando de lusofonia, porque é dentro do Império Português, da coroa portuguesa, que vem sendo arrastado ao longo dos séculos esse quinto império do mundo, que é exatamente o momento em que haverá uma remodelação da humanidade, uma nova biotipologia da humanidade, em que se prepara uma era de paz, de fraternidade. Portugal já anuncia isso. Essa é a proposta da lusofonia. Desde o século XII. Desde o século XII. E isso é escamoteado. Até hoje, no movimento Nova Era, na semana que vem nós teremos um evento aqui no Rio de Janeiro, na sede do Instituto Mucarais Brasileiro, sobre a Nova Era e a formação de uma nova consciência ecológica. Então, via de regra, os historiadores fazem alguma pontuação da Nova Era com o Joaquim de Fiore, que é século XII. Mas, normalmente, eles colocam a ideia da construção do movimento da Nova Era, colocam isso na Califórnia, né? Ou na Inglaterra e no século XX. Colocam isso no século XX, na Califórnia, em Esalen, na comunidade de Esalen, ou em Findhorn, na Escócia. Não é nada mais inverídico do que isso. Claro que esses dois locais foram locais muito importantes na disseminação desse movimento de contracultura. Mas é Joaquim de Fiore e, sobretudo, Portugal, ao longo de toda a sua trajetória, que vai fazer menção a uma realidade espiritual e a um momento em que a humanidade chegaria e se congraçaria pelos laços do espírito. Isso é parte da história portuguesa, gostando os historiadores materialistas ou não.
Bem, amigo Ariel, a gente vai ter que passar para o terceiro bloco, porque senão vamos esgotar o nosso tempo e não vamos esgotar a pauta. Sim, com certeza. Intervalo musical. Tá bom. Vamos ouvir agora a Madre de Deus, Coisas Pequenas, e a seguir nós vamos falar com o professor Gandra, aqui no seu livro da Face Oculta do Rosto da Europa, publicado pela Arcano Zero em 2009. Nas páginas 40 e 43, o professor Gandra apresenta que o milagre de Ourique legitimou a realeza divina do rei Dom Afonso Henriques e de seus descendentes. Vamos ouvir então Madre de Deus e a seguir então o professor Gandra nos irá falar sobre isso. Com o nosso programa Histórias e Identidades, o professor Gandra, no seu livro Da Face Oculta do Rosto da Europa, publicado pela Arcano Zero no ano 2009, lá nas páginas 40 e 43, o senhor apresenta que o milagre de Ourique legitimou a realeza divina do rei Dom Afonso Henriques e seus descendentes. Professor Gandra, poderia explicar para os nossos ouvintes o que isso quer dizer? Atribuir divindade a um cidadão comum realmente não descredibiliza a divindade. Santidade, até que se admite, mas divindade. Ao mundo, e não se pensava também a relação com a transcendência da forma como hoje se pensa. E portanto temos que compreender que as coisas mudaram radicalmente e hoje em dia os cidadãos olham para os governantes como simples cidadãos. Os cidadãos simples olham para os governantes como simples cidadãos. Mas, na realidade, noutros tempos, havia diferença entre os cidadãos. Havia classes sociais bem marcadas. Essas classes sociais ocupavam um determinado espaço no contexto da sociedade e essas classes sociais eram, evidentemente, a expressão também de princípios espirituais. Isso seria longo estar a explanar como é que isso acontecia, mas posso dar um exemplo que ainda hoje é comum conhecer-se. Por exemplo, na Índia fala-se das castas, das 4 castas, e normalmente associa-se as castas ao sangue. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As castas não têm na origem qualquer relação com o sangue. As castas têm na origem uma relação com a transcendência. E cada uma das castas, cada uma das 3 castas, porque a 4ª casta é dos sem casta, daquilo que os ingleses chamam os outcasts, as 3 castas correspondem efetivamente à expressão de 3 princípios espirituais, 3 princípios transcendentes, que são aquilo que aparece referido, por exemplo, na tradição ocidental como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre outras possíveis expressões e formulações do processo. Essas 3 castas estão relacionadas também com a Trindade, com a Trimurti hindu, e portanto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo dentro do contexto da religião hindu. A coisa é de tal maneira que, inclusivamente, monumentos representativos do poder local, no Brasil eu presumo que também haja, os pelourinhos, famosos pelourinhos, que são monumentos que obrigatoriamente existem em lugares que foram sedes de concelho, sedes de município, e esses pelourinhos são colunas que representam o eixo do mundo, exatamente a ligação privilegiada entre o céu e a terra, e esses pelourinhos são assentes sobre 3 degraus, sempre sobre 3 degraus. Todos os pelourinhos que não tiverem 3 degraus já foram alterados, porque os 3 degraus, como se percebe, significam as 3 classes sociais, significam a pirâmide da hierarquia social tradicional e baseada exatamente nesta visão espiritual. Ora, portanto, essa ideia
da realeza, a realeza de direito divino, tem, digamos que, uma superioridade, entre aspas, vamos pô-la, sobre as três classes sociais, embora a realeza de facto surja ou seja gerada a partir de uma das classes sociais, da classe social, da segunda classe social, porque a primeira é o clero, a segunda é a nobreza, a terceira é o povo. Aquilo que se pode também formular de outra maneira, podemos dizer que o clero é a autoridade, que a nobreza é o poder e que o povo é a fecundidade. Podemos dizer isso de várias maneiras. O mesmo sistema se aplica, porventura, podemos aplicá-lo, porventura, também à estrutura tríade ou triádica da sociedade céltica, por exemplo. Há muitas expressões disto que são todas coincidentes. Bem, mas indo diretamente à questão da legitimação do poder, do poder régio direito divino em Portugal. Eu já expus no programa anterior e neste o fundamental da questão, mas posso ir um pouco mais além, se me permitirem. Certamente, se houver ouvintes nossos que estejam a ouvir-nos a partir do Recife e que conheçam bem a sua terra, vão, de certo, lembrar-se que existe no Recife, no centro histórico do Recife, uma praça chamada do 17. Alguém se interrogou qual a razão porque aquela praça se chama do 17? Bem, eu estive no Recife e dei conta disso, não sabia, foi lá no Recife que encontrei, quando eu olhei para o mapa do Recife, no hotel, evidentemente fui ao local, porque o local me chamou a atenção, e perguntei a várias pessoas de várias origens, de vários estatutos, e ninguém me soube dizer porque é que aquela praça se chamava do 17. A resposta está na própria praça. E a resposta está associada, ou pode rever-se no Recife, num monumento dedicado à viagem transatlântica de Gago Coutinho de Segredo Cabral, que aconteceu em 1922, e que, como sabem, foi feita em aeroplano. Foram precisos 3 aeroplanos para fazer a viagem completa. A viagem começou no dia 30 de março de 1922 e terminou só no dia 17 de junho de 1922. Portanto, a viagem ligou o Tejo ao Rio de Janeiro, à Baía de Guanabara. E foram precisos 3 aviões, porque, entretanto, o primeiro avião avariou e caiu junto aos Penedos de São Pedro de São Paulo, em Fernando de Noronha, em 18 de abril. Seguiu-se um segundo avião, o primeiro avião tinha o número 11, seguiu-se um segundo avião com o número 16, que voou cerca de 20 km antes de cair também, e foi com o terceiro avião que tinha o número 17, esse avião existe ainda hoje em Lisboa, no Museu da Marinha, na cidade de Lisboa, foi com o avião número 17 que o Gago Coutinho e o Segredo Cabral chegaram à Baía de Guanabara. Todos estes 3 aviões tinham nomes, além do número tinham nomes. O primeiro chamava-se Lusitânia, o segundo chamou-se Portugal e o terceiro chamou-se Vera Cruz ou Santa Cruz. E sabem quem deu o nome a este terceiro avião, o número 17? Foi exatamente a esposa do Presidente do Brasil, Dr. Epifânio de Sousa. Bem, Santa Cruz, lembram-se certamente os ouvintes que Santa Cruz é um nome interessante, o nome original do Brasil. Mas o mais interessante disto é que o número 17 é exatamente o número que dá o sentido à tal tradição transcendente portuguesa e da monarquia portuguesa. Porque, de acordo com a tradição e o juramento de Eurique, Jesus terá dito a Afonso Henriques que protegeria o reino de Portugal até à 16ª geração de Afonso Henriques. Isto é, Afonso Henriques mais 16. Isto é, 17. E, como acontece aliás noutras monarquias europeias e mundiais, há nos mitos de fundação não só uma história justificativa e legitimadora do estatuto daquele monarca preciso e da monarquia precisa, mas também números e valores simbólicos associados a essa monarquia. No caso português, o valor simbólico é 17.
E, curiosamente, se nós analisarmos a nossa história e a do Brasil, e diretamente também até 1822, se nós analisarmos a nossa história comum, verificamos que existiram, evidentemente em Portugal, podemos falar disso desta maneira, no Brasil só a partir de 1500 é que se aplica, mas, seja como for, estava digamos, em propósito no juramento de Ourique essa questão. Se nós analisarmos a história portuguesa na sua integralidade, verificamos que a monarquia portuguesa foi constituída por 34 monarcas. Ora, 34 é exatamente 2 vezes 17. E se contarmos os números originais dos monarcas, isto é, Afonso I, Sancho I, Dinis, Pedro, Fernando, João, Duarte, etc., vamos encontrar novamente 17 nomes originais. Bem, isto repete-se N vezes. A própria ciclicidade implícita na história portuguesa, nas 4 dinastias que constituem a monarquia, na própria República Portuguesa que começa em 1910, etc., toda a arquitetura da história nacional portuguesa está construída sobre esse valor 17 ou múltiplos dele. E, portanto, é exatamente nessa base que a monarquia portuguesa vai fazer-se expressar em atos públicos, de modo a tornar mais evidente a sua legitimação. Recordo que um monumento construído em Mafra, com o quinto do ouro do Brasil, chamado exatamente Palácio Nacional de Mafra, foi construído com base nesse mesmo número. Tudo no edifício, desde a data de fundação até às componentes arquitetónicas e ornamentais do edifício e até funcionais do edifício, como sejam, por exemplo, os para-raios, os sinos, etc. Tudo está construído em função desse valor 17. E, portanto, a legitimação da monarquia portuguesa não é uma coisa menor, é uma coisa maior e com uma expressão extraordinária. Evidentemente, como nos tempos que correm, quem olha para estas coisas olha com olhos de leigo, não pode ver aquilo que está marcado e está assinalado por sinais de transcendência. E, portanto, é preciso olhar para a história como uma manifestação de algo que não é simplesmente economia e sociologia. A história é a expressão de algo mais alto e de algo mais vasto. É a expressão da transcendência na Terra. E nós todos, quer queiramos, quer não, somos gente e somos mais do que isso. Somos também transcendência. Somos imanência, mas somos transcendência. Somos gente física, gente humana e gente anímica. E essa transcendência é também um sinal da nossa vida superior, da qual nós nos esquecemos a maior parte das vezes, para nos reduzirmos àquilo que eu costumo chamar de pé e tripa. Que é isso que os governos normalmente tendem a tratar. Ou seja, construir estrada, alcatrão, ponte, caminho de ferro, etc. e saneamento básico. E nós somos, enquanto cidadãos e enquanto pessoas, somos mais do que isso. Portanto, a nossa história não pode ser reduzida apenas a esses arremedos que são tristes e cinzentos. Muito bem, professor Gandra. Vamos a um pequeno intervalo musical e nós retornaremos então para falarmos então, para colocarmos o professor L'Oréal falando sobre ainda o tema O Brasil não foi colônia, onde se fala que haviam prerrogativas e privilégios da natureza em Portugal, sendo um facto importante inclusive para as questões administrativas. Está ok? Fiquem por aí, a gente volta já. Nós vamos ouvir agora os Templários, Soldados de Deus. Vamos ouvir, a gente volta já. Fiquem por aí. Histórias e identidades. Vamos voltar ao tema, né? O Brasil não foi colônia. E voltando a esse tema, o professor Tito Livio, ele afirma que haviam prerrogativas e privilégios da nobreza em Portugal, um facto importante inclusive para as questões administrativas.
Professor Ariel, poderia elucidar os nossos ouvintes e nos falar um pouco mais sobre isso? Claro, perfeitamente. Bom, nós vamos continuar tecendo aquela linha de raciocínio. Eu vou retroagir um pouco para a gente voltar no contexto. Para a história do Brasil, a história clássica que nos ensinam, né, o povo brasileiro, até o advento da independência, com Dom Pedro I, é tratado como uma massa amorfa, um autômato, sem sentimentos, sem ideais, sem pensamento político. Há um tipo de... O Brasil é apresentado como um país primário, né? E o povo desse período, que cobre de 1532, que é quando Martim Afonso de Souza faz a primeira eleição municipal em São Vicente, até 1822, a população brasileira, via de regra, é apresentada dessa maneira. Ou seja, ela é apresentada como algo semelhante ou abaixo das sociedades ágrafas, sem nenhum tipo de escritura, uma sociedade bastante primitiva, tais como os índios, ou como os indivíduos consideram os índios até hoje. Há uma grande quantidade de pessoas que não conseguem ver que os nativos brasileiros têm uma expressão cultural riquíssima, valiosíssima, importantíssima, né? E há ainda uma forma de pensamento que fala que os índios são povos primitivos, num sentido pejorativo aqui do termo, né? E que toda essa organização, tanto dos nativos, dos índios, quanto a organização política do Brasil naquela altura, era uma organização elementar, ou elementaríssima, dentro dos princípios políticos. Ora, isso não é verdadeiro, como o próprio Tito Livio vai demonstrando ao longo dos seus estudos. Em 1532, então, como nós já falamos em programas anteriores, são introduzidas no Brasil as câmaras municipais. E nós vimos também que nos Estados Unidos, na Espanha e notadamente na França, não existe essa introdução, né? O povo, a partir de 1532, integra-se no sistema jurídico português, porque todo mundo que nasce no Brasil ou em Portugal até 1822 é português de nascimento. Então não havia o designativo à nacionalidade brasileira, todo mundo era português, né? Independentemente de nascer, de lá ou de cá do oceano. Então o povo como um todo, ele integra-se a partir de 1532 ao sistema jurídico lusitano, em igualdade de condições com a metrópole. Votava-se em Portugal, vota-se aqui no Brasil, porque nós vimos também que esse sistema de escolher, né, a gente falou no bloco anterior que Portugal não tinha, o rei era assessorado por um conselho, né? Então as câmaras eram algo muito próximas e que estão presentes desde o início da nacionalidade portuguesa, como nós já falamos também em outros programas. Então, não se integra nesse sistema se não estivesse perfeitamente imbuído o político que lhe desse forma. Então, como é que era esse pensamento político que vigorava no Brasil naquela altura, né? No Renascimento, a gente vê que surge o Estado-nação. Só no Renascimento. Surge também a teoria do direito divino dos reis, que é uma teoria que vem antigamente. Aí nós vimos, como o Gandra bem colocou, que vai haver uma diferença entre a teoria do direito divino, cujo poder, cuja autoridade tem uma sanção religiosa, e a teoria do direito divino, que é a teoria que vigora em Portugal, cuja autoridade do rei não é conferida por uma sanção religiosa, mas diretamente por Deus. Ora, o povo do Brasil, então, naquela época, não era nem intelectual, nem espiritualmente inferior ao de Portugal, metropolitano, sob todos esses aspectos. Por quê? Porque o povo do Brasil estava completamente imbuído da teoria desse poder divino dos reis de Portugal. Esse é um cenário
verdadeiro. Né? Porque se o rei português é rei porque Cristo aparece para Dom Afonso Henriques e toda aquela sequência de nobreza vai reconfirmando o transcendente na história de Portugal, evidentemente que esta transcendência está confirmada no Brasil também. Né? E é esse o cenário, é esse o pano de fundo que o Tito Livre está sempre chamando atenção para essa questão. Então, essencialmente, é impossível nós pensarmos o sistema político no Brasil sem ter em conta essa realidade de Portugal, essa realidade da transcendência atuando no mundo concreto, no mundo material. Portanto, o direito divino dos reis significa alguma coisa. E quando se fala que o vassalo, os vassalos da coroa, devem obediência ou submissão absoluta a esse rei, há que se ter em conta essa realidade. O rei é um rei por autoridade conferida diretamente por Deus. Assim como o crente, ou o fiel, ou o devoto de uma religião qualquer, quando Deus fala, como os profetas, né, Deus dá uma ordem, Deus orienta de alguma forma, o profeta segue, não se discute a voz de Deus. Então é sobre esse aspecto que, nesse aspecto, a monarquia portuguesa será quase que uma monarquia absolutista. Ela pode ser vista dessa forma, né? Porque o rei aí de Portugal é um rei com características divinas, no sentido mais lato do termo, né? Então o povo no Brasil estava completamente imbuído dessa teoria popular do direito divino dos reis. E a monarquia prestava a obediência e submissão. E essa monarquia que prestava obediência e submissão a Deus era a monarquia portuguesa. O povo do Brasil, a partir do momento que tem um rei, e o rei de Portugal, que era rei do Brasil, e esse rei é um rei divino, então essa linha de pensamento é direta nesse aspecto, e não há o que se questionar em relação a isso. Existe um livro interessante, quando a gente vai estudar essas coisas, e o Tito Livre também vem a citar esse livro, é um livro do Luís da Silva Pereira de Oliveira, ele foi editado em Lisboa em 1806. Ele está disponível hoje, uma edição facsimilada na internet, nós conseguimos baixar esse livro. O livro chama-se Privilégios da Nobreza e Fidalguia em Portugal. Então, o Pereira Oliveira, ele expõe a situação jurídica da nobreza do Império Português e ele oferece elementos para compreender os detalhes da vida da nobreza. Porque ele vai fazer um trabalho de pesquisa monumental. Ele afirma, o Tito Livre afirma aqui categoricamente para que a chave para interpretar e para conhecer os documentos deixados pelo povo do Brasil até 1822 é o direito português, na sua forma pura, sem nenhuma modificação ao ser aplicado para o Brasil. E nesse aspecto, a ordenação do reino e toda a legislação enorme que é esparsa, inclusive a essa estruturação jurídica da nobreza do Império Português, garante um tipo de história e uma leitura da história muito diferente. Bom, as atas e os registros da Câmara Municipal, por exemplo, de São Paulo, que, como nós falamos, tem uma notável documentação que cobre esse período de 1532 a 1822, essas atas e esses registros, deixados por uma classe dirigente, percebe-se, nesses estudos que o Tito Livre fez, que emanava dessa classe dirigente uma legislação de nobreza, a qual dava essa estrutura jurídica. Então, esse é o verdadeiro significado daqueles arquivos que estão ainda presentes em São Paulo. Né? O historiador Pedro Taques, de Almeida Paes Leme, ele escreve um livro muito curioso que se chama Nobiliarquia Paulistana. A pergunta que se faz é por que o Pedro Taques dá o título à sua obra de Nobiliarquia? Por que ele não fala genealogia paulistana?
A razão para isso é que, na época, havia uma diferença fundamental entre nobiliarquia e genealogia. O Rafael Brutot, no dicionário dele, editado em Lisboa em 1716, vai fazer uma menção a essa diferença. No verbete nobiliarquia, o Brutot coloca que nobiliarquia é uma palavra do latim que quer dizer princípio. Então, nobiliarquia vale tanto como o princípio da nobreza, e a nobreza era formada das pessoas nobres, né? O Brutot coloca que no verbete nobre, que nobre é aquele que por sangue ou por alvará do príncipe se diferencia em honras e estimação dos plebeus ou mecânicos. É interessante essa designação mecânica, né, porque essa é uma palavra que no Renascimento, de certa forma, fica muito à mostra, muito à baila, o homem como uma criatura mecânica. Mas já dentro da ideia da nobreza, pelo menos da nobreza portuguesa, a gente tem essa diferenciação. Então, como é que Brutot define o verbete genealogia? Ele coloca que genealogia deriva do grego genus, que é casta, linhagem, logos, discurso, tratado, né? E é uma descrição de estirpe de alguém em que se dá sumariamente conta dos avós, dos parentes, seja por linha direta, seja por linha colateral. É somente isso. Então, o que está havendo aqui nessa situação? Nessas condições, uma pessoa que não fosse nobre, ela pode ter a sua genealogia. Mas a pessoa que é nobre, ela tem não somente a sua genealogia, mas principalmente a sua nobiliarquia. Por que isso nos interessa? Em que consiste essa diferença? A diferença é que a nobreza não só possuía privilégios, mas principalmente possuía direitos políticos. E relativamente a esses privilégios e direitos políticos, há uma vastíssima legislação no Império Português. Então, essa legislação constitui um autêntico estatuto jurídico da nobreza, né? Isso significa que todos os cargos da administração do Império Português só poderiam ser ocupados por elementos da nobreza portuguesa. Quando fala nobreza portuguesa, aqui nós estamos falando da nobreza daqueles que nasciam no território geográfico hoje conhecido como Portugal, e no território geográfico hoje conhecido como o Brasil. O rei só podia nomear para os cargos de administração as pessoas que eram nobres. E o povo, nas eleições municipais, só podiam votar em pessoas nobres da terra, ou seja, das cidades e municípios. E aqui é interessante nós nos determos nesse aspecto da legislação, porque significa que o indivíduo que votava no Brasil, o cara está votando em São Paulo, ele só poderia votar numa família de São Paulo. Ele não poderia votar, então se viesse alguém, mesmo que fosse nobre, de Pernambuco, se candidatar a um cargo público, numa Câmara de São Paulo, este nobre não poderia ser votado. Pela legislação do reino, isso não era permitido. Isso vai ter prós e contras, evidentemente. Ao mesmo tempo que reforça a nobreza local, né, você vai criando um reforço de caráter dessas famílias, em que elas vão adquirindo um poder quase que absolutista. E essa marca no Brasil, historicamente, vai se acender. Até hoje, de certa forma, fala-se, né, polariza-se o Brasil entre uma elite e o povo. Não, essa polarização já existia naquela época. E, de certo modo, o aprofundamento dessas, de certa forma, dessa injustiça social que vem posteriormente ser construído, ele tem as suas bases ou as suas raízes sustentadas ou fundamentadas nessa situação que a gente encontra na legislação do reino, né? Então, quando a administração do Império Português era colocada exclusivamente nas mãos da nobreza, isso não constitui uma surpresa. Por quê? Porque essa nobreza trata-se de uma nobreza ligada a uma monarquia absolutista, de certa forma.
né? Porque quem confere a nobreza ao rei de Portugal é Jesus, é a segunda pessoa da Trindade em pessoa, que dá esse estatuto de nobreza, que é um estatuto ontológico, porque a partir do momento que Deus confere a Dom Afonso Henriques um estatuto de nobreza, como o Gandra lembrou, isso não está, essa ligação, ela não é uma ligação de sangue, mas ela é uma ligação anímica. Então há um vínculo de transcendência, há o termo não é adequado, mas a analogia poderia ser talvez adequada. Há uma aliança que é feita. Uma aliança que é feita no Antigo Testamento com os reis de Israel, com os reis de Judá. Então essa aliança que é feita, e é uma aliança de transcendência, seria muito interessante nós termos em vista essa ideia da sacralidade, até para verificar sob que forma, dentro de um estatuto genético, vai se firmando este compromisso com a divindade, né? Então, o compromisso é firmado pelo corpo ou o compromisso é firmado pelo espírito? O João Marques Poliano, o Luiz Marques Poliano tem um livro, Heráldica Brasileira, onde o Luiz Marques faz uma diferença também entre nobreza e fidalguia. O fidalgo é nobre. Todo fidalgo é nobre. Nem todo nobre é fidalgo, segundo o que coloca o Luiz Marques Poliano. O que ele quer dizer é o seguinte: a fidalguia é uma nobreza de longa e antiga linhagem. E ela não tem uma ligação eminentemente genética. A fidalguia é algo que tem um vínculo de transcendência. A nobreza já tem uma outra característica. Então, essa nobreza que esse livro está se referindo, aqui do Pereira de Oliveira, evidentemente, quando ele coloca esse traço, é a mesma, de certa forma, que o Luiz Marques Poliano coloca como sendo a ideia de fidalguia. E aqui eu gostaria de lembrar as palavras do prêmio Nobel mexicano, o Otávio Paz. O Otávio Paz fala que a aristocracia é uma aristocracia, a ideia real de aristocracia não é uma aristocracia de títulos herdados, mas é uma aristocracia de espírito. Então é interessante nós verificarmos até aquele rigor que havia em relação às armas que você confere à geração. O nobre passa a ser nobre a partir do momento que ele se notabiliza pelo exercício e pela exemplificação em pessoa, ou seja, ele se torna um exemplo vivo da virtude que o pai era. Portanto, a linhagem aqui é uma linhagem anímica. É muito curioso nós estudarmos a história sobre essa ligação. Então, a administração do Império Português, estando inteiramente nas mãos de uma nobreza, nós estamos falando de uma estrutura, é interessante isso, e é dicotômica, né, hoje para nós, de uma estrutura administrativa cuja alma é que está administrando. E essa alma é que tem que se comunicar ao corpo e orientar ao corpo, né? Essa ideia hoje para nós ela é totalmente absurda, ela é inexistente. Então, a sociedade naquela época ela divide sim ela se divide entre nobleus, entre nobres e plebeus. E é essa distinção que o Gandra falou no bloco anterior das castas na Índia. Os judeus também têm 3 tipos de alma: a nefesh, a neshtará e a ruach. Platão também considerava a alma como tendo uma trimembração: a alma que pensa, a alma que sente e a alma que age. E de acordo com a articulação entre essas 3 partes da alma, ou seja, se essas 3 partes da alma estão totalmente alinhadas, este homem será certamente um homem virtuoso, porque a sua estrutura corpórea, material, estará em consonância com a sua estrutura anímica, né? Porque se é efetivamente a alma que anima o corpo, que vivifica o corpo, que lhe sustenta e nutre ao longo da trajetória da caminhada existencial num plano concreto, é essa alma que está diretamente conectada com um substrato de transcendência, né? Então, o estatuto jurídico da nobreza
esse livro, quando ele coleciona a nobreza ela se divide entre aos nobres e os mecânicos, né, ou os plebeus. E a nobreza divide-se entre nobreza titulada e nobreza não titulada. Então ele considera que a nobreza, no estado atual, ela tem essa dignidade que é derivada de Deus, e que essa derivação passa por dote, por consanguinidade, né? Então, e há vários tipos de nobreza. Existe a nobreza teológica, existe a nobreza natural, existe a nobreza civil ou nobreza política, né? O Pereira Oliveira, por exemplo, ele é um cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Ele coloca que, inclusive, dentro dos estatutos das ordens militares, e notadamente da Ordem de Cristo, e o Gandra é uma autoridade nesse aspecto para falar para nós, esse estatuto de nobreza, com essa configuração, é colocado. Pelo menos é o que ele coloca no livro dele, né? Então, a nobreza é transmitida. Eu gostaria de ler só uma parte aqui que é muito curioso dessa legislação, da transmissão da nobreza. Ele fala o seguinte: sendo os pais nobres, também são nobres os filhos que lhe nascem de legítimo matrimônio, e bem assim os que forem legitimados pela supervivência do mesmo. Existe uma outra cláusula: os filhos naturais, e é interessante isso aqui, ou bastardos, também gozam da nobreza de seus pais, ainda mesmo que suas mães sejam escravas, contanto que o filho esteja livre ao tempo em que morrer o pai. O filho natural da mulher nobre, como não seja prostituta, está nas mesmas circunstâncias e goza da nobreza materna. É interessante nós analisarmos isso aqui. Também os filhos adotivos, dentro dessa legislação, são dotados por sucessão dessa herança de nobreza. Então veja que essa configuração é uma configuração muito curiosa, muito curiosa. Há efetivamente, claramente, a ideia de uma nobreza cuja titularidade não é consanguínea. Ela passa-se através do sangue. E por que ela passa-se é um mistério. É um mistério. Mas, se a gente considerar então que o filho adotado poderá ser nobre, né, e aquele filho não tem nenhuma ligação consanguineamente, em termos de DNA, com aquela família, mas você confere aquele estatuto e aquela dignidade, de certo modo, nós vemos isso. Se eu tiver errado, gostaria que o Gandra me corrigisse. Nós temos essa ideia dentro, talvez, de uma ordem iniciática, em que, através de um aprimoramento ou das iniciações, você vai transmutando o corpo, ou preparando o corpo, o primeiro corpo, e esse corpo adquire uma transubstanciação, a tal forma que aquele indivíduo que é iniciado adquire um segundo corpo mítico-científico, e esse segundo corpo mítico-científico é um corpo ressurreito, ele é um corpo renascido, através de uma sequência de exercícios, e aquele indivíduo iniciado, ele é um indivíduo brazonado pelas armas do espírito, não pelas armas do corpo. E aqui, claro, o nobre também tinha que, nas batalhas corpóreas, fazer o exercício da sua nobiliarquia espiritual. Então, uma coisa se junta com a outra, né? É isso que eu gostaria de trazer para esse momento, senão fica muito cansativo, essa ideia da nobreza civil da Casa Real, a nobreza civil dos ofícios da República, né? Então, depois nós temos todos os indivíduos que vão oferecer cargos dentro da nobreza, e há, inclusive, aqueles ofícios que não dão nem tiram a nobreza de um indivíduo. São ofícios neutros, por exemplo, como os tabeliões, os escrivões, os alcaides, os solicitadores da justiça, os banqueiros, os arquitetos, os medidores dos conselhos, os agricultores, etc. Enfim, há uma sequência muito grande, e isso está perfeitamente delineado dentro das ordenações do reino, né? Bom, era isso que eu gostaria de, por esse momento, de trazer, para a gente entender um pouco que essa ideia da nobreza, dividida, quando
a gente estuda a história, né? Falar aos nobres e aos plebeus. Nós não podemos ser tão simplistas ao ponto de não mergulhar nisso que vai estar envolto na história de Portugal e que a gente tem que recuar efetivamente até o ponto do momento do surgimento da história da nacionalidade portuguesa com Dom Afonso Henriques no milagre de Ourix. Bem, o professor Gandra tem alguma coisa a acrescentar? Alô? Sim. O professor tem alguma coisa a acrescentar? Não tinha percebido. Obrigado. Sim, eu corroboro o que o L'Oréal disse. Posso lembrar apenas que essa estruturação da sociedade portuguesa, dessa pirâmide que tem o rei como digamos, ponta de diamante no topo da pirâmide, está representado, por exemplo, esse exemplo é talvez dos mais interessantes, está representado num teto do Palácio da Vila de Sintra, onde toda a nobreza aparece organizada segundo as precedências, e a nobreza é, digamos, constituída por um número determinado de famílias. Não há mais, são só 60. É curioso isso também, e é preciso ter em consideração o seguinte: essas 60 famílias são famílias que na origem correspondem apenas a 5 famílias. Tudo isso está esclarecido nos famosos livros de linhagens, onde, para legitimar e dar sentido a cada uma das famílias, e inclusive ao nome da família, existe uma lenda, ou uma história, como lhe queiram chamar, um mito, como lhe queiram chamar, que justifica e que sustenta exatamente o caráter transcendente da denominação da família e da aquisição do estatuto de nobreza. E isso é um assunto que é muito conhecido e que é fácil de estudar, é fácil de abordar, porque os livros de linhagem estão publicados. E, portanto, não é assunto que seja difícil de explorar. Pois não. Bem, vamos ouvir agora, vamos para um pequeno intervalo musical, porque nós ainda temos mais um bloco, e onde o professor Gandra e o professor L'Oréal irão falar sobre a nobreza, que era um pré-requisito para ser admitida à Ordem do Templo e à Ordem de Cristo. Então vamos ouvir Alma Mater e a seguir então nós abordaremos esse tema. Continuem connosco, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa História e Identidades. Então, com o nosso programa Histórias e Identidades, Culturas e Identidades, Histórias e Identidades, eu sempre me confundo, porque realmente nós falamos sobre a cultura e identidade, a história e tradição luso-afro-brasileira. Voltando então, só rapidinho, porque nós estamos quase no final do programa, sobre o requisito para ser admitido à Ordem do Templo e à Ordem de Cristo, o requisito de ser nobre. Quem vai falar? O professor L'Oréal ou o professor Gandra? Eu creio que o Gandra, que é a grande autoridade. O Pereira de Oliveira fala que esse é um requisito. Para entrar na Ordem de Cristo tem que ser nobre, no livro dele. Mas o Gandra certamente, o livro dele é de 1806, né? Então já é um livro mais tardio. O Gandra certamente terá uma visão muito mais clarificada disso do que eu. Bem, é evidente que quando a Ordem de Cristo se torna uma ordem meramente honorífica, as coisas mudam, mas de uma forma geral e, digamos, original, a nobreza que se supõe dever existir para o acesso à Ordem do Templo, depois à Ordem de Cristo, é uma nobreza espiritual, não uma nobreza de sangue. Claro que no século XIX o assunto é abordado e é visionado de uma outra maneira, mas inicialmente não é necessário ser nobre para ser cavaleiro do Templo ou de Cristo, que é a mesma coisa, em suma. Claro que
Em algumas circunstâncias, o facto de o cavaleiro ou o candidato a cavaleiro ser, por exemplo, ou ter praticado ações de mérito excepcional, valer-lhe-ia o estatuto de cavaleiro e automaticamente, ou mais depressa, o estatuto de cavaleiro de Cristo, ou de cavaleiro templário, mas não era obrigatório que isso acontecesse. Muitas vezes, a partir do século XVI, as duas coisas andaram juntas, mas antes não. Podia ser de uma classe social, podia ser mecânico, por exemplo. O cavaleiro templário podia ter sido mecânico antes de ser cavaleiro templário. Evidentemente que o facto de se ter transformado em cavaleiro templário lhe dava um estatuto diferente, superior ao de mecânico. Mas lá está, não por razões de sangue, mas por razões de estatuto anímico e de nobreza anímica. Portanto, esse assunto é um assunto que tem que ser visualizado no contexto próprio e, evidentemente, no século XIX nós temos que aceitar aquilo que o autor citado nos diz, porque na época a coisa era diferente. A Ordem de Cristo, a Ordem Templária de Portugal, já não era mais uma ordem de cavalaria religiosa de cavalaria, era apenas uma ordem honorífica. E mesmo assim, por exemplo, no século XVIII sabe-se que escravos e servos podiam receber a comenda de Cristo. Portanto, não é. Aliás, essa circunstância serviu de matéria a muita discussão, inclusive à recusa por parte de alguns nobres de sangue do Estatuto de Cavaleiros de Cristo, porque não queriam ficar no mesmo plano de igualdade com escravos ou servos, ou criados. E, portanto, é um assunto que tem que ser abordado no contexto específico e não pode ser abordado genericamente. Portanto, poderemos voltar a esta questão, mas temos que efetivamente estabelecer digamos, uma espécie de gênese do processo e estudá-lo geneticamente. Bom, estamos chegando ao final então de mais um programa Culturas e Identidades, e eu lembro aos ouvintes que podem escrever para o e-mail do programa, e os professores terão um imenso prazer em esclarecer as vossas dúvidas. O e-mail é culturas e identidades, tudo junto, culturas e identidades @gmail.com, tá? E assim, professores, por favor, se despeçam dos nossos ouvintes, porque nós estamos encerrando o 4º programa da série Cultura e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira, esperando que realmente seja uma discussão profícua, continue sendo uma discussão profícua, e agradecendo a audiência de todos os ouvintes e nos despedindo até ao próximo programa, lembrando que o programa Culturas e Identidades vai ao ar toda a semana aos sábados às 20 horas, logo após o programa Conexão Brasil. Por favor, professores, fiquem à vontade. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Felipe, boa noite Gandra, e só lembrando que aqueles que não podem assistir, nós estamos disponibilizando semanalmente no Facebook do Instituto Mucarage Brasilã, Facebook/Mucarage, todos os programas que nós estamos gravando, para que as pessoas possam ouvir depois e compartilhar, distribuir, enfim, entre todo mundo, e ouvir com mais atenção e até nos ajudar a formular outras questões mais pertinentes e mais contextualizadas, caso seja a necessidade. Boa noite então, boa noite ouvintes. Boa noite Felipe, boa noite L'Oréal, boa noite ouvintes, até para a próxima semana. Até a próxima semana, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós.